Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir essa videoaula, mas espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos explorar o tema das adaptações dos invertebrados aquáticos ao ambiente marinho. Eles desenvolveram uma ampla variedade de características físicas e comportamentais para sobreviver e prosperar nos diversos habitats aquáticos. Vamos começar então. Os invertebrados marinhos, eles possuem grande variedade de estruturas corporais especializadas para enfrentar os desafios do ambiente marinho. Por exemplo, alguns têm nadadeiras que lhes permite se locomover eficientemente na água. Um exemplo disso são os peixes. Outros possuem tentáculos que podem ser usados para capturar presas ou se defender de predadores, como os polvos. Além disso, alguns invertebrados marinhos, eles possuem exoesqueletos, como os crustáceos, que fornecem proteção e suporte. Também tem órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, como os olhos complexos dos camarões e o órgão de equilíbrio dos cefalópodes, que lhes permite detectar sinais vitais nos ambientes marinhos. Eu trouxe aqui em específico para falar sobre essa adaptação, o tubarão, que ele tem umas características bem interessantes para ser discutidas em relação aos órgãos sensoriais. O tubarão, então, ele vai ter a linha lateral que consegue detectar pequenos campos magnéticos emitidos por outros peixes nas proximidades, que auxilia na busca de comida. Já as ampolas de Lorenzini fica localizado na cabeça, especialmente ao redor do focinho. Ela apresenta pequenos poros, denominados de ampola de Lorenzini. Estes receptores são sensíveis à temperatura, salinidade e pressão de água, com uma especial capacidade para detectar campos elétricos muito sutis, gerados por outros animais. Eles podem, deste modo, detectar o batimento cardíaco de peixe que esteja enterrado na areia a alguns metros de distância. A capacidade de se apercebem dessas ligeiras mudanças na corrente elétrica do ambiente, além de facilitar a caça às suas presas. Possibilita-lhe a navegação em mar aberto durante as grandes migrações, guiando-se através do campo eletromagnético da Terra. Então, além de dar para ele permitir com que ele detecte esse alimento com maior facilidade, vai servir para ele como um orientador ali na navegação. As estratégias de alimentação dos invertebrados marinhos, eles adotaram diferentes estratégias alimentares para aproveitar os recursos que tinham disponível ali no ambiente aquático. Um exemplo são os filtradores, eles vão se alimentar de partículas suspensas na água, como as esponjas. Os herbívoros, como os ouriços do mar e alguns moluscos, eles se alimentam de algumas algas marinhas. E também temos os predadores, como os tubarões, lulas, que caçam as presas. Cada um desses grupos desenvolveu adaptações específicas para obter alimento de forma eficiente. Os filtradores, eles vão possuir estruturas filtradoras que permitem a captura de partículas alimentares, enquanto os predadores eles vão ter aparelhos bucais modificados para agarrar e capturar as presas. O ambiente marinho ele vai apresentar variações na salinidade da água. Então, os invertebrados aquáticos eles desenvolveram adaptações para lidar com essas mudanças.
Eles possuem mecanismos fisiológicos como a regulação osmótica, que vão lhe permitir controlar a quantidade de água e sais em seus corpos. Por exemplo, alguns invertebrados marinhos, eles vão possuir órgãos especializados chamados nódulos retais, que ajudam a remover o excesso de sais no corpo. Alguns invertebrados também, eles podem fechar seus poros para absorver a água corporal em ambiente com alta salinidade, o que vai evitar a desidratação. Aí nós vamos ter alguns invertebrados marinhos que estão mais nas profundezas do oceano. Com relação a esses invertebrados, eles vão ter adaptações a altas pressões. Para eles sobreviverem nessas condições extremas, eles desenvolvem adaptações que têm estruturas reforçadas, como esqueletos calcificados que ajudam a resistir à pressão. Um exemplo disso são os corais construtores de recifes. Eles possuem os esqueletos calcários que lhes permitem crescer e prosperar em grandes profundidades. Outros já têm ajustes na composição corporal, como tecidos flexíveis que lhe permitem se adaptar à pressão extrema. Além disso, alguns invertebrados marinhos, eles vão possuir sistema de flutuação com as bolsas de gás em algumas águas vivas, que ajudam a manter uma posição específica na água. Agora, nesse ambiente, existem também alguns animais que eles vão ter a função, uma adaptação de camuflagem e defesa. A camuflagem e defesa, elas são fundamentais para a sobrevivência dos invertebrados. Muitos deles vão ter cores e padrões que ajudam a se misturar com o ambiente, tornando-os menos visíveis para os predadores ou presas. Um exemplo são os polvos, que eles podem alterar a cor e textura de sua pele para se camuflarem em diferentes ambientes marinhos. Alguns invertebrados marinhos, eles possuem espinhos também, que são estruturas defensivas que o protegem de predadores. Já outros vão desenvolver venenos poderosos, como as anêmonas do mar. É, ou estabelecem relações de simbiose com outro organismo, como o peixe palhaço e as anêmonas, que se protegem mutuamente. Com relação à reprodução, os invertebrados marinhos, eles vão apresentar uma grande diversidade de estratégias reprodutivas. Alguns vão apresentar reprodução assexuada, o que significa que eles podem se clonar ou se regenerar a partir de partes do corpo. Outros já vão ter a reprodução sexual, que vai envolvendo a união de gametas. Então, ou seja, células reprodutivas masculino e feminino. A fertilização também ela pode ocorrer tanto em meio externo, na água, como vemos em muitos peixes, ou internos, dentro do corpo do organismo, como nos cefalópodes. Além disso, também, muitos invertebrados marinhos, eles possuem estágios larvais, como as larvas planctônicas, que se desenvolvem e elas vão passar por uma metamorfose antes de se tornarem adultas. A comunicação e as interações sociais. Como que esses animais eles vão se comunicar e vão interagir? Bom, eles usam sinais químicos, podem usar também visuais e táteis para se comunicar. Eles estabelecem interações sociais complexas. Algumas espécies de camarões, elas podem se comunicar através de sinais químicos liberados na água.
enquanto as lulas, elas usam mudanças de cor e padrões de pele para se comunicar com outros membros da sua espécie. Essas interações, elas podem envolver desde a definição de hierarquias sociais até a cooperação em atividades como a caça ou proteção mútua. Bom, então, nós exploramos as adaptações dos vertebrados aquáticos ao ambiente marinho, as características físicas e comportamentais únicas que lhe permite enfrentar os desafios e aproveitar os recursos disponíveis no ecossistema aquático. Essas adaptações, elas vão ser essenciais na sobrevivência e sucesso nesses ambientes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham gostado e que essa aula venha despertar em vocês o interesse de conhecer mais sobre este reino tão maravilhoso, né, que é o reino dos vertebrados, tá bom? É isso, até a próxima.